Mas seja bem-vindo você que está aqui conosco, a gente se alegra com a tua presença. Eu gostaria de convidar para que a gente tivesse um momento de oração no início desse culto do Dia das Mães, que a gente buscasse a presença de Deus juntos nesse momento. Assim como nós estamos, gostaria apenas que você se conectasse nesse momento com Deus e pudéssemos buscá-lo juntos nesse momento. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, te louvamos, te adoramos, te bendizemos e te exaltamos nesse domingo especial, nesse Dia das Mães. Dia esse que, de maneira geral, nos traz lembranças muito ricas, muito preciosas, muito importantes. Mas em alguns casos também pode trazer lembranças difíceis, até dolorosas, de histórias complexas e complicadas. Cada um de nós carrega em relação a esse dia seus próprios sentimentos, suas emoções ligadas a ele. E em nome de Jesus nós oramos para que a Tua palavra nesse dia nos fale de maneira profunda para dentro dessas relações familiares que nós vivemos. Nós te somos gratos porque se temos lembranças ricas, isso é um motivo de louvor, de gratidão. Se também essas lembranças são marcadas por dificuldades, por situações dolorosas, também isso, debaixo da Tua graça, debaixo da redenção, da obra da cruz, pode se tornar em uma grande riqueza, em um grande aprendizado, em uma grande superação promovida pela Tua presença nas nossas vidas. E nós oramos para que, independente de qualquer uma das duas situações, a Tua mão esteja se manifestando em nós, nas nossas vidas, falando profundamente com cada um de nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Reunimos-nos aqui nessa manhã, no nome do nosso Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, nesse mês a gente está aproveitando a temática do nosso retiro, que acontece na próxima semana. E então, desde a semana passada, nós já iniciamos dentro dessa temática do espelho, espelho nosso, reflexos de uma igreja madura. Como eu já adiantei aqui no início do culto, a ideia é de que a gente se pergunte como a gente mesmo se vê, como os outros nos veem, quem é a nossa comunidade diante do espelho da palavra de Deus. A pergunta é se nós estamos refletindo a Cristo no mundo, se sim, de que maneira podemos fazer isso de maneira ainda melhor, se não, aonde nós temos que nos arrepender urgentemente para que isso aconteça. Isso tem profunda ligação com a visão da nossa igreja, que é ter cada membro, e aqui nós não estamos entendendo membro meramente como aquele sujeito que tem um cadastro na secretaria da comunidade, certo? Nós estamos entendendo membro como aquela pessoa que em algum momento da sua trajetória tomou um compromisso com Jesus Cristo, de andar e seguir, de se tornar seu discípulo. Okay? Não é uma questão de registro cadastral, mas de ter cada uma dessas pessoas que tomaram uma decisão de andar com Jesus, de seguir a Jesus, em crescente amadurecimento, impactando pessoas e contextos, estimulando outros a um profundo relacionamento com Cristo. Esses outros podem ser tanto de dentro quanto de fora da própria comunidade. Ok? Então, nesse sentido, nós falamos sobre generosidade na semana passada, justamente aproveitando que o Paulo está indo para Moçambique. Então nós falamos dessa temática e, sem dúvida nenhuma, a questão da generosidade é uma forma de você detectar maturidade espiritual, ok? Quando nós nos tornamos muito próximos de Jesus,
me parece que dentro de toda a narrativa do Novo Testamento, nos evangelhos e também nas cartas dos apóstolos, nós percebemos que a generosidade se transforma num modo de ser das pessoas. Enquanto aqueles que não conhecem a Jesus podem até ser muito religiosos, mas, por exemplo, os fariseus, eles eram, apesar de muito religiosos, extremamente avarentos, extremamente ligados ao dinheiro. E eles, inclusive, riram de alguns discursos que Jesus fez falando sobre esse assunto. Ok? Então, a generosidade é uma forma da gente expressar maturidade espiritual. Então, esse assunto nós passamos. Hoje nós vamos falar de família, porque é Dia das Mães. E, de novo, a família é um espaço onde a gente demonstra se nós estamos entendendo o Evangelho ou não. Ok? Porque na minha experiência, que não é tão larga assim, né? Porque eu também não tenho tanta idade, como vocês podem ver, mas na minha experiência como pastor, eu vi muita gente que dentro das quatro paredes dos ambientes religiosos eram extremamente espirituais, mas quando chegavam em casa, essa espiritualidade, ela meio que se perdia em algum lugar. Ela era meio que deletada da realidade da vida daquela pessoa. Porque muitas vezes as pessoas entendem que a espiritualidade, a sua relação com Deus, é um compartimento da sua vida, é um departamento da sua vida. Um departamento que não tem a ver com o que eu faço no meu trabalho, nos meus negócios, com a maneira como eu gasto o meu dinheiro, enfim, com nada. É um departamento aqui, é eu e Deus, a minha relação aqui com Deus. Eu sou muito espiritual. E a espiritualidade não tem a ver com... A espiritualidade departamentalizada é uma negação do que Jesus disse ser a boa notícia do Evangelho. Não existe espiritualidade departamentalizada, não espiritualidade cristã. Podem haver outros tipos de espiritualidade que é um departamento da sua vida. Mas a espiritualidade cristã, ela quer se enraizar e se infiltrar em absolutamente todas as áreas da sua vida. Amém? Então, a família também é uma expressão da nossa maturidade ou imaturidade na nossa caminhada como cristãos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. No domingo do retiro, nós vamos falar sobre como nós, como comunidade, expressamos esses reflexos de uma igreja madura. E no dia 26, vamos olhar para fora dos nossos portões, falando um pouco de diaconia e também disso como um instrumento de expressão de maturidade. Ok? Entendida os títulos da série, agora vamos falar do que interessa, né? Vamos falar de família. E eu quero convidar você para nós lermos o texto de 1 Samuel, capítulo 1, ok? Que é, na verdade, a história de como Samuel foi gerado a partir da insistente oração da sua mãe, Ana. Então nós vamos ler a história de Ana. É uma história conhecida, você já deve ter lido outras vezes. Se você quiser acompanhar a leitura aqui, pode. Se quiser abrir sua Bíblia, também pode. Fique à vontade, quiser acessar seu celular. Lembrando sempre, nesse momento, acessar Facebook e WhatsApp é pecado, certo? Deus não vai gostar. Pode acontecer uma coisa muito ruim com você durante o dia. Não, estou brincando, gente, estou brincando. Não, nós não fazemos esse tipo de terrorismo com as pessoas. Fique tranquilo, se você cair na tentação de dar uma espiadinha assim, Deus vai te perdoar, tá? Mas não, por favor, eu estou pedindo assim, vamos nos concentrar no que é importante aqui agora. Então, 1 Samuel capítulo 1. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Efraimita Zuf. Nossa, traduz isso, querido, traduz isso. Ainda bem que está ali projetado, né? Misericórdia. 2. Ele tinha 2 mulheres, como era muito costumeiro naquela época, que quando o homem tivesse condições financeiras, que houvesse essa possibilidade. Uma se chamava Ana e a outra Penina.
Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. E aí veja a situação que se desdobra aqui. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló. Isso aqui é antes de existir monarquia em Israel, é ainda no período dos juízes. Portanto, ainda não havia sido construído o templo em Jerusalém. E havia uma das cidades onde o povo de Deus ia oferecer os seus sacrifícios, era a cidade de Siló. Ali estava o tabernáculo onde as pessoas iam oferecer seus sacrifícios, ok? Então é num período ainda anterior à existência de reis em Israel, era no período dos juízes. Embora o livro seja de Samuel, mas ainda está narrando num período histórico dos chamados juízes de Israel. Então, ele ia até a cidade de Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, que não eram pessoas muito legais, o texto depois demonstra mais para frente, eles eram os sacerdotes que oficiavam naquele espaço. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Ela tinha filhos e filhas, não diz a quantidade, mas pelo jeito era uma penca. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Então veja só, porque no Novo Testamento os apóstolos vêm e dizem assim: cada homem tem a sua mulher e ponto final, e cada mulher o seu homem. Porque numa relação assim, poligâmica, sempre alguém vai ter a primazia. Nós não somos capazes de amar duas pessoas ao mesmo tempo, não nesse sentido, certo? Então ele tinha duas esposas, mas uma ele amava. E a que não era amada sabia que não era amada. Ok? Não havia como esconder isso. E ele tentava então consolar a sua esposa amada, dando uma dupla porção lá porque os sacrifícios não era apenas oferecer os sacrifícios, havia uma refeição, eles comiam a grande parte daquela carne que era sacrificada, ela servia para alimentação da própria família e dos próprios sacerdotes, ok? Então, mesmo que Ana não pudesse ter filhos, o Eucana não cobrava isso dela, no sentido assim: poxa, como é que pode que você não pode ter filhos? Ou não havia uma cobrança da parte dele. E ele tentava demonstrar o seu amor como uma forma de tentar consolar a Ana. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival, veja como o texto descreve, sua rival, a provocava continuamente a fim de irritá-la. Porque Ana não tinha filhos, mas tinha o amor do marido. A Penina tinha filhos, mas não tinha o amor do marido. Ok? Então ambas sofriam nessa situação. Cada um a seu modo, e cada uma reagindo de um modo diferente. A forma da Penina reagir em relação à sua dor de não ser amada pelo marido era irritando a rival. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? A Betina me ajudou muito a entender esse versículo 8, porque quando eu li essa história, eu achava o argumento desse marido muito plausível. Eu achava plausível o argumento dele, sabe? Para quem não sabe, eu e a Betina estamos há 18 anos casados, vamos fazer 19 no janeiro próximo, e nós só conseguimos engravidar muito tardiamente dentro do casamento, e nós ficamos 6 anos tentando engravidar. Provavelmente um período bem menor do que a Ana, e do que outras pessoas da Bíblia, como Sara, por exemplo, esposa de Abraão.
Mas isso foi suficiente para passar por um monte de situações difíceis, dolorosas, complexas, complicadas. Um dia a gente leu esse texto, eu tenho uma memória muito ruim, assim, eu não tenho memória feminina, né? As mulheres lembram das coisas com detalhes, estava vestido com tal cor, tinha cheiro disso naquele dia, não sei, né? Elas são extremamente detalhistas nas suas memórias. A gente se lembra sim da ideia central e acabou, né? O lugar, o dia, em que situação, né? Então eu não lembro o lugar, não lembro o dia, não lembro que situação. Mas a gente leu esse texto e eu lembro de que ela teve uma reação assim, esse homem não sabe o que está falando. Esse homem não sabe o que está falando. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí, eu dentro do meu coração estava pensando assim, para mim fazia todo sentido o argumento dele. Né? Então, me parece que provavelmente a forma como Eucana tentava consolar a Ana fazia com que doesse ainda mais o coração dela. Porque o que ele estava pedindo para Ana não era possível, é um amor diferente nessa situação. Certa vez, então, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, muito triste, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, fez uma promessa, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Cabelo e barba não ser cortados lembra a quem para você na história bíblica? Quem é que nunca cortava o cabelo? Sansão. Quem era Sansão? Sansão era um nazireu. Nazireu era um homem que era consagrado a Deus, ok? E um dos sinais dessa consagração, entre outros sinais, era não cortar o cabelo. Então o que ela estava dizendo para Deus? Se tu me deres um filho, ele vai ser um nazireu, ele vai ser um homem consagrado a ti, eu vou dedicá-lo integralmente a ti. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ele era hebreu, mas podia ser um alemão também, né? Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Sim, puf, né? Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada nenhuma. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Estava derramando a minha alma diante do Senhor. Na nossa história, eu lembro que teve um certo momento em que a Betina já não conseguia mais derramar a alma dela diante do Senhor. Só para vocês entenderem, às vezes a maternidade para algumas mulheres é um fato biológico que acontece. Ops, estou grávida. E agora? Né? No caso da Betina, é o caso dela. Não estou dizendo que tem que ser o caso de todo mundo, mas no caso da Betina, antes de sonhar em ser esposa, ela sonhava em ser mãe. Ter marido fazia parte do processo, né? Mas o que ela queria mesmo era ser mãe, né? Estou brincando, gente, né? Mas ela carregava isso desde menina. E ela, desde menina, já sabia o nome. Ela queria ter uma filha. E desde menina, ela já sabia o nome que a filha teria. E era a Rebeca. Hoje a Rebeca está correndo aí, né? Mas antes da Rebeca veio o Nicolas. E houve momentos em que a Betina não conseguia mais derramar a sua alma, ela não conseguia mais dizer nada para Deus.
E eu lembro que num desses momentos ela resolveu então escrever. E ela transformou a sua angústia, transformou a sua oração em palavras escritas. Ela chamou isso de Salmo de Betina. Né? Não era o Salmo de Asaf, nem de Davi, era o Salmo da Betina. E ela então escreveu uma carta para Deus, falando da sua angústia e derramando a sua alma diante do Senhor. E ela disse assim, então a Ana, voltando à história: não julgues tua serva uma mulher vadia, que estivesse bebendo ali no santuário. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. E aí o sacerdote respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Alguma coisa mudou dentro dela. Alguma chave foi ligada dentro dela, uma chave de confiança de que Deus estava no controle dessa situação dali para frente. Na manhã seguinte eles se levantaram, adoraram ao Senhor, então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Um dos possíveis significados do nome Samuel é pedido ao Senhor, aquele que eu pedi ao Senhor. Ok? E no contexto é por isso que ela dá o nome, porque ela pediu ao Senhor e Deus deu esse filho a ela. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse a seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor e ele morará ali para sempre. Disse Eucana a seu marido: faça o que lhe parecer melhor, fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa, amamentou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli, e ela lhe disse: meu Senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. É uma angústia bem diferente da realidade que a gente tem experimentado hoje. Essa notícia do dia 23 de julho de 2014, portanto, aproximadamente aí 5 anos atrás, quase 5 anos atrás, dizia: filhos, não obrigado. Porque 1 em cada 5 casais brasileiros, a maioria jovens, opta por não ter crianças, numa tendência que só cresce. Entre as mulheres que são entrevistadas em algumas entrevistas e que falam que desejam ter filhos, elas falam: eu quero, mas eu quero ter só um. Então, nós temos 1 em cada 5 dizendo hoje que não querem ter filhos. Isso é um dado bem novo, bem recente, uma tendência nova que tem chegado até nós. Por um monte de conjunturas que nós não temos tempo para conversar aqui hoje, eu não posso me alongar com vocês. Mas olha só algumas estatísticas bem rapidamente em relação a esses lares formados apenas por um marido e uma mulher, ok? 19% dos casais no Brasil não têm filhos, 19%. É uma taxa alta, quase 20% dos casais não têm filhos, ok? Um outro dado: 14% das mulheres foram entrevistadas nessa reportagem aqui, não pretendem, aliás, segundo o censo de 2010, 14 mulheres
no censo de 2010, disseram não pretendo ter filhos. Ok? 14% disseram não pretendo ter filhos. E dentro disso, 55% das mulheres que tiveram filhos em 2013 não tinham planejado a gravidez. Não engravidaram porque quiseram engravidar. Não engravidaram porque a maternidade fosse um objetivo, fosse um alvo, fosse um sonho, fosse algo que elas quisessem viver. 55%. É mais da metade. Certo? Isso me parecem números fortes, né? 30% não desejam a gestação e 9% se dizem insatisfeitas, mesmo com o filho nos braços. Isso é impressionante, né? Essa semana a Betina lia alguns trechos de um livro chamado Dibs, né? História de uma criança que os pais eram muito bem-sucedidos, extremamente bem relacionados na alta sociedade, muito respeitados, e a gravidez foi como uma bomba para esse casal. E eles literalmente culparam o nascimento da criança pela destruição das suas relações sociais, pela impossibilidade do sucesso na carreira, especialmente da mãe, e uma série de outras questões. O resultado, a história desse livro conta como ele passou por terapia, e quando ele chegou na terapia, ele não falava, na escola ele andava de 4, e uma série de reações, não conversava com ninguém, não olhava ninguém nos olhos, absolutamente ninguém. E os pais, quando foram procurar ajuda, diziam, ele tem problemas mentais. E a terapia revelou que ele não tinha nenhum tipo de problema mental, genético, qualquer tipo de coisa. Ele tinha problemas emocionais ligados à rejeição. Ok? Então, algumas reflexões bem rapidamente. Queridos, a maternidade, e claro, a paternidade também, ok? Sem dúvida nenhuma, ela precisa ser compreendida como um privilégio, jamais como um fardo. Nesse sentido, concordo com pessoas que dizem assim, a gente precisa respeitar as pessoas que não querem ter filhos, e é verdade. Se as pessoas não querem ter filhos, é melhor que elas não tenham filhos mesmo. Ok? Para ter filhos, a gente primeiro tem que querer tê-los. Isso é imprescindível, querer tê-los. Se a pessoa diz, eu não quero, amém. É melhor que não tenha mesmo. É melhor que não tenha. Porque a maternidade e a paternidade, logicamente, sempre as duas coisas juntas, elas são um privilégio. É isso que Ana sabia. Claro, a gente pode fazer toda a argumentação, aquela era um outro tempo, uma outra conjuntura. A mulher praticamente na sua tarefa e na sua missão estava reduzida à maternidade, os tempos mudaram, é verdade, tudo isso é verdade, certo? Mas ainda assim você lê histórias nos textos bíblicos de mulheres que viveram naquele tempo que não encaravam a maternidade da mesma forma que Ana encarava. Rejeição não é um privilégio, não é uma situação dos nossos tempos. Até nos relatos bíblicos você tem histórias assim. Então, a gravidez ela pode até não ter sido planejada, mas isso jamais pode justificar a rejeição da criança. Me parece que na nossa sociedade atual, a gente tem, de fato, tido uma seletividade gigantesca, no sentido de dizer assim, uma criança não pode acabar com a minha felicidade. E isso me parece assim um sintoma de um egoísmo visceral. De um egoísmo visceral. E, na verdade, uma expressão de um ser humano absolutamente infeliz.
Porque aquilo que nós podemos experimentar em termos de felicidade não tem a ver com o fato da gente poder fazer apenas o que a gente quer. A felicidade, ela se desdobra justamente nas situações em que a gente tem o privilégio de servir as pessoas e de se doar às pessoas. Pelo menos foi esse tipo de felicidade sobre o qual Jesus falou no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos. As bem-aventuranças ali não estão relacionadas àquela situação em que eu tenho o absoluto controle da minha vida, em que eu só faço o que eu quero, mas tem justamente a ver com aquela situação em que você se doa às outras pessoas, em que você está servindo as outras pessoas. E nesse contexto de doação, você se descobre feliz. Em segundo lugar, a maternidade deve ser compreendida como uma missão de vida relevante. Ser mãe não é um descuido biológico. Ser mãe é uma missão de vida relevante, importante, visceralmente importante. Se a nossa sociedade de consumo capitalista diz para nós que o importante é que a gente tenha sucesso na carreira, de que a gente tenha dinheiro, de que a gente possa viajar para onde a gente bem quer, e que isso é uma missão de vida importante, bom, o Evangelho diz algo um pouco diferente. Os nossos ídolos, eles nos cobram sacrifícios. Entre os sacrifícios cobrados pelos ídolos do nosso tempo está o sacrifício de, se você quiser usufruir daquilo que eu tenho para te dar, você não pode ser pai, não pode ser mãe. Senão você não vai poder usufruir decentemente daquilo que eu posso te dar. E as pessoas têm embarcado nisso, e às vezes de uma maneira absolutamente inconsistente, porque às vezes as pessoas têm uma posição ideológica socialista, mas têm uma postura absolutamente consumista e capitalista no seu modo de vida. Quando se trata, por exemplo, de ter ou não ter filhos. Ser mãe não é a realização de um sonho meu, egoísta, de passar pela experiência da maternidade, porque isso também é outra coisa que acontece em famílias riquíssimas. A pessoa quer ser mãe, e ela tem a experiência de ser mãe, mas ela não amamenta, porque a amamentação faz com que os seios fiquem caídos. Mas ela não troca as fraldas, ela contrata alguém para trocar as fraldas, ela não tem contato físico com o seu filho, não pelo menos no momento em que ele está todo sujinho. Então, algumas pessoas até querem ser mãe, mas elas não querem colocar a mão naquilo que, digamos assim, faz parte da dificuldade do ser mãe. Mas ao mesmo tempo que é uma dificuldade, é o que mais cria vínculos entre uma criança e a sua mãe ou o seu pai. Eu acho que meu pai nunca trocou uma fralda minha. Não sei. Teria que perguntar isso para minha mãe. Na época dele isso era serviço de mulher, né? Mas eu troquei muita fralda. E o Nicolas, ele adivinhava toda vez que era eu que estava com ele. Não sei, o meu colo era mais relaxante, eu acho. Porque ele gostava era de vomitar em mim e vazar fralda em mim, né? Era sempre um negócio assim. Mas isso cria vínculo, isso cria contato, isso faz com que a gente tenha contato olho no olho. Então ser mãe não é uma questão de ter uma experiência minha. Eu quero ser mãe para dizer assim, eu fui mãe. Tem a ver com a capacidade de doação em relação àquele que está nascendo ali. Ser mãe é uma missão de vida, caracterizada pela doação e sacrifício. De uma certa forma é bem isso mesmo que acontece, você dá a vida para outra pessoa. E não é só a vida no sentido biológico que ela nasce de você, você dá a sua vida no sentido de tempo, de energia, de emoção, de condição emocional. Você
você dá uma parte quase que da sua saúde, da sua juventude, você transfere tudo isso até certo ponto. Mas as jovens aqui não precisam se preocupar. Depois de mãe, vocês vão continuar muito bonitas. É só você olhar para minha esposa e você vai saber que ser mãe não remove beleza de ninguém. Amém? Outras aqui também, com certeza. Mas a minha de maneira especial. Em terceiro e último lugar, a maternidade implica na compreensão de que os filhos não nos pertencem. E essa é uma lição importantíssima que a Ana nos dá, nesse texto que nós lemos. Ela orou tanto por esse filho, orou tanto por esse filho. Ela queria tanto essa criança. Mas ela entendeu nesse processo de que o Samuel não poderia se tornar para ela um ídolo. Até porque quando a gente transforma os nossos filhos em ídolos, nós os destruímos. Eu já falei sobre isso, não vou repetir hoje. Mesmo que quem não estava no dia vai ficar curioso, mas continue vindo, um dia eu repito. A gente destrói os filhos quando os transforma em ídolos. E a Ana, ela teve essa condição. Deus deu, mas eu devolvo a Deus para que o Samuel seja aquilo que Deus fará com que ele tenha que ser. E essa é uma tarefa difícil às vezes para as mães. Geralmente é o pai que empurra os filhos para fora de casa, né? A mãe, muitas vezes, na nossa geração, isso às vezes vai até os 40, 45, 50 anos, a mãe diz assim, filhinho, senta aqui, fritei um ovo para você. Né? E o filhinho é um cara barbudo, com a barba branca já e tal. As mães tendencialmente querem segurar os filhos, reter os filhos. E a Ana teve essa saúde de dizer, o filho não é meu. O filho é do Senhor e eu o devolvo para os propósitos que o Senhor tem na vida dele. E isso também é um grande desafio para a maternidade, no sentido de entender que nós criamos os filhos para eles cumprirem a sua missão, para eles cumprirem o seu propósito de vida, não para eles nos realizarem, não para eles estarem aí à nossa disposição. A nossa felicidade não está nos filhos. E quando nós vinculamos essas duas coisas, nós os prejudicamos. Perguntas finais. As nossas famílias são um reflexo da transformação operada pelo Evangelho? Será que dentro das nossas casas a gente consegue, também dentro das nossas casas, nós dizemos a nossa missão como igreja é ser um ambiente de vida plena e ação transformadora. Dentro da nossa casa nós somos um ambiente de vida plena. Existe vida plena sendo vivida. Se a gente não consegue viver vida plena dentro das salas da nossa casa, dentro dos cômodos da nossa casa, imagina se a gente vai viver vida plena na comunidade. Certo? Nossa missão como pais tem sido priorizada ou nós temos sucumbido a essa corrida pelo poder de consumo? Nossos filhos precisam daquilo que a gente possa dar para eles ou os nossos filhos precisam de nós? E em último lugar, há algo que você poderia fazer para melhorar a sua postura como pai, como mãe? Está faltando tempo? Está faltando... O que está faltando? Que cada um de nós possa fazer essa pergunta de maneira honesta nesse momento. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado. Nós te agradecemos, louvamos, te bendizemos e exaltamos, porque o Senhor nos tem chamado para viver em família, nos tem ajudado a viver em família. E às vezes é um grande desafio, sempre como família, nos casamentos, nós podemos passar por crises, por dificuldades. E nós te agradecemos que no meio de tudo isso, o Senhor nos permite perdoar uns aos outros, continuar seguindo em frente. E nesses processos a gente também cresce, a gente amadurece, a gente se torna diferente. Nós te louvamos por isso.
Ajuda cada família aqui da comunidade, cada família presente, para que continuemos caminhando na Tua presença e façamos o nosso melhor pelos nossos filhos e também dentro dos nossos casamentos. Agradeço de maneira especial a vida do seu Otto, da Crista, agradeço pela vida e pelo casamento deles, e certamente também passaram por dificuldades como todos nós, mas obrigado que eles estão juntos, que eles venceram essas dificuldades, que eles superaram essas questões e podem continuar caminhando juntos. Continua abençoando a vida deles, continua abençoando o seu casamento e a sua família. E assim todos nós, ó Deus, sê conosco, nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém.